o escandinavo é muito oportunista. Onde ele pode fazer comércio, faz comércio. Onde vê vantagem para fazer guerra, faz guerra. Onde pode ser mercenário, mercenário. Onde é fácil colonizar, ele coloniza. A monumentalidade, as edificações relacionadas ao culto do Deus cristão impressionam esses escandinavos. Estamos muito à sombra do século XIX ainda. É um bocado a ideia do viking como sendo o bom selvagem. A ideia do selvagem que tem regras próprias, que não responde a ninguém, tem o seu apelo. Olá, no ano de 793 d.C., os céus do litoral norte da Inglaterra se encheram de relâmpagos, tornados e dragões, então se seguiu uma grande fome e, finalmente, horrendas incursões de pagãos destruíram a Igreja de Deus na ilha de Lindisfarne com roubos e massacres ferozes. Foi assim, ao menos segundo as crônicas anglo-saxãs, que os vikings inauguraram 3 séculos de invasões, conquistas e colonizações. Até hoje os vemos como guerreiros supermasculinos navegando em navios em forma de dragão, com capacetes com chifres, peles de animais e machados reluzentes em busca de saques, assaltos, pilhagens, estupros, sequestros, chacinas, escravizações. Assim como na nossa sociedade mantém uma relação ambígua com a violência, somos há um tempo atraídos e repelidos pelos vikings. Simpatizamos com suas vítimas, mas admiramos sua força, coragem e virilidade e, de um modo geral, prevalece a imagem positiva da jovialidade, ousadia, aventura e exploração. Com efeito, os vikings batalharam da Inglaterra e França até Portugal e Espanha. Navegaram por rios do Báltico ao Mar Negro, comercializaram em Constantinopla e Bagdá, conectando-se com a China e a Índia através da Rota da Seda, colonizaram a Islândia e exploraram a América 500 anos antes de Colombo. Eles aterrorizaram os povos medievais, mas também catalisaram grandes transformações culturais, religiosas e políticas. A destruição criativa detonada na Escandinávia teve um caráter caleidoscópico. Considere Knut, o Grande, que foi rei da Dinamarca, Noruega, Inglaterra e parte da Suécia. Ou Harald Hardrada, literalmente o Durão, filho do rei da Noruega, meio-irmão de Olaf, o Santo, genro de Yaroslav, o Sábio da Rússia, cunhado dos reis da Hungria e da França, exilado, pirata, poeta, mercenário, general do Império Bizantino, que lutou no Mediterrâneo, reconquistou seu trono e quase subjugou a Inglaterra. Aos poucos, os chefes tribais escandinavos foram se tornando súditos de reis e fiéis da Igreja Universal. Quando os conquistadores foram conquistados pela fé de monges e freiras, a era viking acabou e nasceram os reinos da Dinamarca, Suécia e Noruega. Mas seus descendentes na Normandia conquistaram a Inglaterra e a Sicília e suas dinastias em Kiev inauguraram aquela que se tornaria a maior nação do planeta, a Rússia. E a mistura de masculinidade, aventura e coragem em suas sagas e mitos continuam a energizar nosso imaginário, das óperas de Wagner aos romances de Tolkien, de filmes a séries e videogames. Como os vikings se tornaram o primeiro povo pré-moderno a matar e morrer nos 4 continentes? O que a sua jovialidade expansiva tem a ver com a introversão torturante de um Hamlet ou um Kierkegaard? E como os descendentes desses bárbaros ferozes construíram nações que hoje são modelos exemplares de regimes social-democratas igualitários, civilizados e pacíficos? Para responder a essas e outras questões sobre os vikings, convidamos Hélio Pires, pesquisador do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa e autor de No Tempo dos Vikings, Lucas Grzybowski, professor de História Medieval da Universidade Estadual de Londrina e autor de The Christianization of Scandinavia in the Viking Era, e Santiago Barreiro, professor de História Medieval da Universidade de Buenos Aires e tradutor das sagas nórdicas. Hélio, você pode nos contextualizar aqui, apresentar o mapa sociocultural da Escandinávia, desses povos no século VIII? Se a gente puder comparar ali contrastes e semelhanças com seus vizinhos europeus. Em termos de contraste, se calhar o primeiro é a fragmentação política. Nenhum dos 3 países escandinavos que os conhecemos existiam na época. Com muita Dinamarca já tinha assim alguma coisa de embrião, mas não estava altamente fragmentado. Depois, em termos de cultura material, na Escandinávia mais construção em madeira, em todos os reinos europeus mais construção em pedra. As embarcações escandinavas tinham algumas especificidades que não eram se calhar tão comuns noutros reinos europeus. E depois a facção religiosa, isso aí a diferença é brutal nesse aspecto. Porque nas Escandinávos a falar de religiões politeístas, altamente centralizadas, sem uma ortodoxia fixa, sem uma hierarquia que mantivesse ritos e crenças uniformes. Isso contrastava brutalmente com uma Europa que na sua maioria era época cristã, católica ou ortodoxa. Lucas, por que afinal de contas esses povos se lançam a essas primeiras
expedições? Na verdade, a gente fala de diversos fatores que levaram a essa expansão. Dentre eles, são, por exemplo, os esforços centralizadores de determinados grupos políticos que vão forçar os seus grupos rivais a procurar alternativas para manter-se no poder, e muitas vezes essas alternativas vão passar pela condução da guerra e o saque em outros territórios. Também as estruturas de manutenção do poder nessa Escandinávia muitas vezes passam pela lógica de distribuição de riquezas para manutenção de lealdades, e o território escandinavo, sendo bastante limitado na provisão dessas riquezas, ele estimula para que esses escandinavos procurem essas riquezas em outros lugares. E também o contexto europeu, um contexto de desestabilização dos centros políticos. A gente fala de fragmentação política, né? Vamos falar talvez de feudalismo, uma desestruturação mais generalizada entre esses reinos ou esses espaços na Europa continental que serão visitados por esses escandinavos, também acabam potencializando essas ações escandinavas, que são ações do tipo bater e correr, né? Então, eles percebem que ali há um filão para conseguir riquezas de maneira rápida e relativamente fácil. Santiago, a gente está falando da chamada Era Viking, que vai de meados dos anos 700 até meados dos anos 1000. Se você puder dar uma ideia do alcance geográfico dessas expedições vikings, por quais rotas eles atingem esses espaços? Sim, o que tem lá é, em geral, duas rotas que são muito fortes, que são aquela que vai para o leste, para o que é hoje a Rússia, e de aí para o Mar Negro, a Ucrânia, e de aí para o que é o Miklagardur no mundo nórdico, que é o Império Bizantino, hoje Istambul, em Turquia. E lá também tem uma rota que é muito importante, que vai para o sul, que é para as Ilhas Britânicas, e de aí para a França, para a Península Ibérica e tal. Depois tem uma rota que é, no fundo, menos importante, que é para o oeste, mas que é importante para a colonização, porque eles lá popularam na Islândia, as Ilhas Feroe, até a Vinland, que é hoje a América. E depois tem uma quarta rota, que é a menor, que é a que vai para o norte, que é importante em termos de, na Noruega, de controlar o fluxo de bens de luxo do norte escandinavo, tipo de peles de animais preciosas, da âmbar do Báltico e tal. Mas, na verdade, as rotas que são principais são aquela que vai para o leste e aquela que vai para o sul. E vocês podem dar uma ideia para o nosso ouvinte de como os povos europeus reagem a essas primeiras incursões? A explicação que as pessoas encontram à época é aquela que é natural para elas, que é religiosa. Vão buscar uma explicação à Bíblia, a referência a inimigos do norte, e está explicado. Como era normal à época, a história vista de uma maneira providencial, ou seja, o que acontece, as coisas que acontecem são por decisão divina, são recompensa ou castigo divino, são um plano divino. Portanto, se há atacantes do norte com relativo sucesso a chacinar e pilhar cristãos, é castigo divino. Portanto, isso é a primeira impressão que as pessoas têm. Certo. Podemos falar um pouco sobre a tecnologia viking, né? Porque a gente falou sobre causas, falamos sobre medir um pouco a extensão dessas expansões, mas tem o como, né? Os meios de se fazer isso. E um desses meios são seus navios, suas técnicas de navegação, né? Então, tem uma discussão entre os que eles acham que a inovação tecnológica, ter melhores navios, terem vantagem em fazer melhores incursões e tal, é uma das causas da expansão viking. E temos aqueles que pensam no inverso. Eles que acham que tem causas sociais que fizeram a tecnologia a melhorar. Então, o que tem lá é uma distância entre duas explicações que são talvez complementares, mas o que é certo é que o melhoramento da tecnologia naval é muito importante, porque permite fazer o alcance das expedições, das incursões, fazer muito mais grande e muito mais forte também. Lucas?
Sem dúvida. Eu acho que um dos elementos também que a gente deve considerar é que a própria estrutura, o contexto geográfico no qual essa Escandinávia se organiza, ela favorece também a exploração da locomoção pela água como meio de transporte de uma maneira que a Europa continental não é tão dependente. A Europa continental também navega bastante, mas a Escandinávia navega muito mais. E isso faz com que esses escandinavos busquem soluções para esse transporte que vão acontecer ao longo de todo esse período. A gente sabe que no início desse período, ou na transição do período anterior, que a gente fala, né, de Idade do Ferro escandinava, nessa transição para a Era Viking é que vão acontecer algumas inovações em termos de navegação que vão permitir, por um lado, uma intensificação do comércio entre os escandinavos e os europeus. A gente muitas vezes esquece, mas a gente não deveria esquecer de que essas incursões têm um outro fenômeno paralelo, que é um incremento das relações comerciais entre esses escandinavos, buscando novos mercados cada vez mais longe. Para isso, eles vão usar essas embarcações que eles vão desenvolver nesse período de transição. E, paralelamente a isso, a criação, né, o desenvolvimento de embarcações que partem do mesmo princípio, mas que vão ser embarcações pensadas mais para um contexto de guerra. E o principal dessas embarcações é que são embarcações que são, ao mesmo tempo, aptas à navegação fluvial, ou seja, a entrar nos rios e fazer um comércio que atinge locais mais ao interior do continente europeu, mas também da Escandinávia. E, por outro lado, são embarcações que são robustas o suficientes e estáveis o suficientes para enfrentar o mar, especialmente o Mar do Norte, que é um mar bastante agitado, um mar bastante perigoso. E sobre técnicas e estratégias bélicas, Hélio, porque num mundo muito violento eles vão criar uma reputação de guerreiros implacáveis que permanece até hoje, né? Uma coisa que se nota muito, por exemplo, é que eles tinham uma certa apetência por cavalos. Há várias instâncias em que se percebe que eles aceitavam paz ou não atacar um certo sítio a troco de cavalos, porque certamente os valorizavam, fosse para fins militares ou para viagens mais rápidas ou para ataques relâmpago mais rápidos. Quanto ao armamento, escudos, especial feito em madeira, lança, espada, machado, sendo que o machado era altamente versátil, portanto pode ser usado como objeto comum, como arma. Elmos sem cornos, elmos cônicos normais, ou ligeiramente arredondados, mas nunca com para a nossa frustração não existiram os... exatamente, os capacetes com chifres. O Wagner criou essa ideia, mas não. Essa parte do trabalho do Wagner criou essa ideia, mas não. Depois, quanto à estratégia militar... Eu não sei se, lá está, estou um bocadinho fora da minha área específica, mas eu não sei se há assim, um conhecimento muito detalhado sobre estratégias militares. Percebe-se que eles eram adeptos de ataques de surpresa, por motivos óbvios. Percebe-se às vezes que haveria alguma preparação do terreno, alguma pesquisa de informação, recolha de informação, espionagem. Agora, estratégias. Há um bocado aquela ideia da muralha de escudos, mas não sei até que ponto é que isso é fantasia ou se é verídico, que isso é uma coisa que mais tarde se projeta no passado. Não sei se há assim grande base, lá está, estou um bocadinho fora aqui da minha área. Mas Lucas, Santiago, tem essa ideia, eu também gostaria de saber se é uma lenda ou se corresponde, até que ponto corresponde à realidade de guerreiros ali de elite em um transe furioso, né, os berserkers que lutavam ali com peles de lobo e tal. O que a gente sabe de fatos e mitos a esse respeito? Lucas. Essa figura do Berserker vai aparecer com bastante frequência nas sagas que são produzidas posteriormente, e elas são figuras que são introduzidas nesses relatos para justamente marcar essas figuras do bárbaro, do violento, do guerreiro de força incomum. Nesse sentido, cria-se uma espécie de topos literário em torno dessas figuras. Até que ponto essas figuras correspondem a uma realidade
realidade prática, para além da literatura, é bastante debatido. Sabe-se que em todas as sociedades no passado, especialmente sociedades onde a guerra é um fator importante para a manutenção dessa sociedade, dessa cultura, das estruturas de poder, há uma tendência à formação de uma elite guerreira, e na Escandinávia não é diferente. Agora, que essas elites correspondam exatamente a essa imagem do Berserk é um tema bastante debatido, é muito difícil a gente pontuar, olha, aqui a gente tem realmente uma figura de um Berserker, ali não, ali é só um guerreiro comum. Agora, essa é a visão que é muito forte no nosso imaginário dos guerreiros, né? Mas como você mesmo falou, Lucas, tem uma variedade muito grande de atividades depois de um primeiro momento aí nessa expansão, que vai da pirataria até o comércio, até colonizações mesmo, né? Mas se a gente já puder antecipar, se alguém puder antecipar essas modalidades de interação entre os vikings e esses povos, né, do seu entorno e da Europa, da Ásia e tal, até da América, por que não, né? O que tem em geral lá é toda a gama de possibilidade. O escandinavo é muito oportunista. Onde ele pode fazer comércio, faz comércio. Onde vê vantagem para saquear, para fazer guerra, faz guerra. Onde ele pode ser mercenário, ele é mercenário. Onde é fácil colonizar, porque não tem muita resistência ou não tem população, ele coloniza. Não tem uma coisa que é importante ver eles como oportunistas da situação onde eles se encontram. Então, lá o que tem é uma gama muito grande de atividades. Hélio? Sim, há uma ótima passagem numa fonte franca que revela isto que o Santiago disse agora. Temos um grupo de vikings em França, no Loire, se não falha a memória, que são derrotados, que estavam a pilhar, portanto, a aproveitar-se de riquezas imediatas. Tendo sido derrotados, pedem para abrir um mercado. Portanto, se não podem obter fortuna, lucro pela pilhagem, vamos para o plano B, que é o mercado. Este tipo de versatilidade, tanto uma coisa como outra, consoante a situação, é uma constante no período viking. Não, são altamente adaptáveis, consoante as circunstâncias. Lucas? Eu ia trazer também uma outra imagem que muitas vezes a gente ignora, esses escandinavos indo para a Europa também para buscar apoios políticos e militares para os seus projetos na Escandinávia. Então tem o episódio famoso de um rei dinamarquês, um pequeno rei, aí uma discussão de qual seria a sua função mesmo, mas é o Harald Klak, que ele vai até a corte de Luís o Piedoso, pedir apoio do Luís o Piedoso com armas, com exército, para ajudar a assegurar a sua posição no trono da Dinamarca. E o Luís o Piedoso é muito piedoso e diz, ok, eu vou te ajudar, e manda um monte de sacerdotes, bispos e etc. para cristianizar a Dinamarca, não manda exército nenhum. Foi bom você voltar a olhar para a Escandinávia, porque eu queria propor agora, quer dizer, a gente estava falando muito da expansão e tal, mas eu queria propor agora um olhar para dentro desses povos, né? Para a gente entender um pouco como era a mecânica econômica, política, cultural, né, dos vikings até o seu cotidiano em tempos de paz ali. Por exemplo, como era? O que a gente sabe sobre a hierarquia social viking, sobre as suas instituições políticas? Podemos pôr de parte aquela ideia muito romântica do século XIX de que eram sociedades igualitárias, sem isso não existia. Sociedades claramente hierarquizadas, com reis ou chefes no topo, e depois com camponeses, uns com mais posses, outros com menos, depois servos, escravos, portanto era uma sociedade altamente desigual, altamente hierarquizada, mas dada a estabilidade mais ou menos constante, também uma sociedade com oportunidades para quem tivesse meios ou sorte de conseguir agarrá-las. Por exemplo, no caso do período viking, as primeiras incursões foram pelo menos lideradas por pessoas de posses, porque mandar construir embarcações suficientemente grandes e resistentes, apetrechá-las com equipamento e com homens, isso exigia posses e influência. Mas os membros da tripulação, os guerreiros mais de base, podiam ser pessoas de posses mais ou menos humildes, ou até, vamos dizer assim, mercenários, ou pessoas à venda para o líder que oferecesse riqueza,
E se essas pessoas de base, no decorrer das incursões, depois conseguissem acumular fama e fortuna suficiente, podiam elas próprias, com a oportunidade certa, fundar o seu próprio grupo de vikings. Portanto, sociedade altamente certificada, mas dada a sua instabilidade, com oportunidades para quem pudesse ou conseguisse agarrá-las. E como era a formação de um viking? Vamos pensar nisso assim, a parte ali, a educação, né? Como eles eram preparados para entrar e cumprir o seu papel dentro dessa sociedade? Eu acho que lá tem muito que ver a situação da classe social deles. Grande parte do que um cara que está num navio e vai para a expedição é um camponês. Mas também tem aquele que já é parte de uma elite guerreira pequena, que tem poder, e que ele foi criado de um jeito bem distinto do cara que é um simples camponês. Não, um pouco continuando o que o Hélio falou, é muito difícil saber. Tem um poema muito bom na Edda Poética, que não sabemos se corresponde com a realidade da era Viking. Isso é certo, porque o poema do século XIII, mas o que tem lá é uma imagem muito compartimentalizada da educação na ordem social. Então, tem uma educação para o que é o nível mais baixo do camponês, o thrall, que é praticamente um escravo. Depois tem uma segunda educação para que é um cara no meio da escala social, que é um camponês livre, o carl. E lá tem uma educação muito superior para a elite nobiliária, guerreira, aristocrática, e ainda diferente para pequeno grupo que é realeza. Então, e todos eles, talvez, além do escravo, participam na expedição Viking. Você tem um navio e lá tem o aristócrata, talvez tem o rei e também tem o camponês. Está todo mundo aí. E eles jogam papéis talvez diferentes na expedição. Sim, Lucas, e como tudo isso se traduz em instituições políticas? Olha, na verdade, quando a gente vai olhar para essa sociedade escandinava, a gente vai ver, por um lado, algumas instituições políticas se formando, se consolidando, especialmente em torno de modelos que a gente conhece, modelos similares, que a gente pode, inclusive, comparar com os modelos europeus. Quer dizer, a gente está pensando em realeza, a gente está pensando em aristocracia, né? E existem algumas figuras que se destacam dentro desse contexto, dentro dessa estrutura, né? Então existe uma hierarquização também dessa aristocracia entre aqueles que estão mais próximos do rei. Quando nós olhamos, por exemplo, para as narrativas das sagas, nós observamos isso, né? Existe o aristocrata que está a serviço do rei e existe o aristocrata que não está a serviço do rei, né? E isso cria uma certa hierarquia entre esses aristocratas que vai gerar também disputas políticas dentro dessa sociedade. Um caso talvez um pouco mais especial e que se distingue um pouco é o caso da Islândia, onde a gente não vai ter essa figura do rei, ou existe uma tensão muito grande com essa figura do rei, porque a Islândia em si não tem reis até meados do século XIII, porém ela está sempre sob a sombra da influência norueguesa, onde os reis têm ideias expansionistas. Então existe uma tensão da hierarquia social islandesa, que é formada em torno, né, de aristocratas, donos de terras, que vão tentar criar grupos políticos dentro dos seus territórios, nessa questão de aproximação ou afastamento dessa elite, desses poderes mais centrais nas monarquias dos outros territórios escandinavos. Ok, dadas essas condições, podemos fazer um exercício aqui de lançar um olhar sinóptico, embora sintético, para a cosmovisão viking. Eu estou me referindo ao modo como eles viam, né, a origem do mundo, o sentido da vida humana, a relação do homem, do ser humano com a natureza, com Deus, esses grandes elementos aí civilizacionais, de uma cosmovisão. Como, por exemplo, os vikings viam essa relação entre os homens e os deuses, Hélio? Vamos dizer proximidade. Nós hoje temos um bocado de tese para imaginar que humanos, divindades, animais como sendo categorias estanques, separadas. Isso não seria, julga-se, necessariamente o caso no período viking. Na Escandinávia antiga seriam categorias bastante mais fluidas,
que se confundiam ou em que se passava de uma para a outra com relativa facilidade. No caso de humanos e deuses, há um certo grau de convivência, de sobreposição. A ideia de Asgard como estando no centro do mundo, e depois há o mundo exterior e o mundo do meio, o mundo dos humanos, a confusão entre o salão aristocrático ou real e o salão dos deuses, até por uma questão ritual, em que, por exemplo, podíamos ter um certo drama de natureza religiosa a ser encenado no salão, que nesse momento se confundia com a residência divina, o próprio assento do rei ou do senhor do salão, como se confundindo mais ou menos com o assento de Odin ou com o eixo central, que era a árvore cósmica, Yggdrasil. Portanto, há ali uma sobreposição que é quase uma coexistência cotidiana. Isso, de resto, nota-se também na toponímia. Um aglomerado, uma povoação escandinava pode estar rodeada de locais sagrados que dá a ideia que eles viviam com os deuses, como vizinhos. Que tal, Santiago? Além disso, tem uma complexidade maior, duas, de fato. A primeira é que também tem muita variedade regional, que às vezes é muito difícil de ver nas fontes escritas. Não é necessariamente o mesmo o paganismo que você tem na Dinamarca que o que você tem na Suécia, nem o que tem na Islândia. Além disso, tem uma questão de diferenciação social. O que sabemos hoje do paganismo, em geral, muito provavelmente o que a elite pensava, qual era a religiosidade, a cosmovisão do camponês da era viking, sabemos muito pouco. Ele participava da mesma ideologia que a aristocracia? Talvez, talvez não. O grande problema que temos com a questão mais da mentalidade, da questão da ideologia, das ideias, das crenças religiosas da época pagã, é que não temos fontes realmente confiáveis, ou temos muito poucas. Ora, esses deuses são basicamente guerreiros, né? A gente tem um mundo aí, um combate constante entre deuses e gigantes, né? Estou simplificando, mas... Essa é uma das correntes que é apresentada por essa mitologia. Então, essa mitologia, ela traz uma dessas correntes que está bastante focada na questão da guerra, da violência, e isso geralmente está associado a duas divindades centrais, que na verdade são divindades que ganharam um status quase de super-heróis, ou no caso de Thor, de fato de super-heróis aí na mídia contemporânea, né, literalmente na mídia contemporânea, mas a mitologia ela é mais rica do que isso. O próprio contexto da mitologia ele já indica uma existência inicial de conflito entre os próprios deuses, mas parte dessas divindades são divindades associadas a ciclos naturais, à fertilidade, etc. Ou seja, eles não têm um papel tão vinculado à questão da violência, da guerra e etc. Então, existe um certo equilíbrio, inclusive aquilo que o Santiago coloca, que é muito difícil a gente mensurar em que maneira esse nosso conhecimento, que é um conhecimento bastante literário, ou seja, bastante vinculado às elites, à aristocracia, corresponde ao universo das práticas e das crenças pagãs e das mentalidades da sociedade como um todo, também aponta nessa direção. Quer dizer, a gente tem informações sobre divindades que soam muito mais próximas de uma sociedade rural, de camponeses e etc., que são divindades de fertilidade, que controlam o tempo, né, o clima, chuvas, ventos, etc., que estão vinculadas às necessidades de uma sociedade rural. Hélio. Se nós olharmos para a toponímia, em particular os nomes locais que incluem nomes dos deuses, há um padrão, que não se sabe até que ponto é que tem conteúdo ou não, mas nota-se o padrão. Os locais com o nome do Thor na Noruega sugerem muito mais força. Os locais com os nomes do Thor, no que é hoje a Suécia, sugerem muito mais agricultura. E isso bate certo com a literatura, porque a mitologia que nós conhecemos pelas Edas é muito da parte ocidental da Escandinávia, Noruega e Islândia, e temos muito pouco a parte oriental, que é a Suécia. E o Thor das Edas é o Thor guerreiro, mas o Thor da Suécia seria um Thor mais agrícola. Portanto, há aí uma coisa que a tal diversidade que falava o Santiago, nota-se nesse aspecto. Santiago? Sim, além do que disse o Hélio, também tem na Islândia. Na Islândia, quando você vê, não na toponímia, mas nos nomes
de personagens, o Thor é muito mais popular que o Odin, o Freyr ou quem seja. Por quê? Porque a Islândia não é uma sociedade guerreira, é uma sociedade muito mais camponesa, não tem uma aristocracia forte até mais tarde. Então, é muito normal que eles sejam mais perto do Thor, que é um deus bem agrícola. Além de que ele é lutador. Não sei se ele é guerreiro, que é outra coisa. Mas na Noruega, na Dinamarca, como ele falou, você tem muito Odin. Na Suécia, você tem Freyr. Então, tem muita diferença regional que, às vezes, na mitologia que nós temos hoje, que é bem islandesa, bem norueguesa, só tem uma versão, mas o que acontecia na época é bem difícil de saber. Bom, podemos pegar tudo isso e agora lançar de novo um olhar para fora, porque vocês disseram, tem duas grandes vertentes aí na expansão viking. Uma ao leste, a rota que vai levar até Bizâncio, né? E até Bagdá, inclusive, e outra a oeste, com Inglaterra, o reino dos francos, chegando até a Península Ibérica, como se disse, né? Se a gente puder entender agora, dedicar um pouco do nosso tempo a entender como os vikings vão influenciar esses povos e, em contrapartida, vão ser influenciados por eles. O principal impacto no que é hoje Inglaterra é, a prazo, a unificação do que era uma zona com vários pequenos reinos. Portanto, a chegada dos vikings estabiliza o panorama político no que é hoje Inglaterra e, eventualmente, conduz à unificação e ao surgimento de um reino de Inglaterra, com uma entidade política unificada, mais ou menos unificada. A mesma coisa na Irlanda. Aliás, na Irlanda há outro impacto dos vikings, que é a urbanização da ilha. Dublin surge como base viking, depois se torna um povoado permanente. No caso da Escócia, há uma estabilização que conduz ao nascimento mais à frente de um reino escocês. No caso de França, o impacto maior é a Normandia. A Normandia, por quê, Lucas? Porque ali você vai ter uma relação com o reino, com o Império Carolíngio ali, de assimilação e aculturação, né? Que é muito mais do que aquilo que a gente falou no começo de bater e correr, né? Nesse caso aí é de ficar, inclusive, de relações de matrimônio e diplomáticas e... Sem dúvida. Quando a gente vai pensar a Normandia, na verdade, ela surge quase que como uma estratégia do Reino Franco, um Reino Franco bastante enfraquecido, debilitado nesse século IX, né, nos anos 800, depois de 840, depois da divisão do Império Franco entre os netos do Carlos Magno. Ele vai se enfraquecendo, vai se debilitando, vai se tornando cada vez mais suscetível a essas incursões escandinavas, até o momento em que esses francos conseguem se organizar no final desse século IX, e aí, em meio a uma incursão escandinava, ou em meio a esse contexto de incursões escandinavas, acabam entrando numa negociação com esses escandinavos, né, de que, então, os escandinavos deveriam ocupar o território da costa, constituindo aí uma barreira, uma espécie de primeiro contato com outros escandinavos que chegassem. Em troca, eles poderiam dominar esse território, e eles deveriam se integrar, de certa maneira, a essa sociedade, a alguns elementos dessa sociedade carolíngia, né, esse aristocrata escandinavo. Essa primeira figura entra na história com o nome de Rolo. Ele está submisso ao rei de França, e nesse sentido, dentro de uma lógica de feudalismo e etc., ele vai ter que responder a esse rei, defender a costa contra outros escandinavos, aceitar o cristianismo, mas também tem o direito de explorar essas terras, recolher tributos, enriquecer e influenciar e ser influenciado por esse contexto. Que eu acho que tem uma diferença muito grande entre a relação que tem os nórdicos com estados poderosos, civilizações bem fortes, como sejam os bizantinos ou o mundo muçulmano, e a relação que eles têm com os povos eslavos. É, de novo, aquela estratégia de adaptação
adaptabilidade que falávamos com Hélio. Eles, quando eles chegam em Bizâncio, que é forte, eles têm uma grande admiração pelos bizantinos, pela questão da Romanitas e tal, eles chegam em modo de mercenário, de até buscando um emprego na corte. Tem uma famosa guarda dos varegos lá em Constantinopla, que trabalha para o imperador, mas quando eles vão para o mundo árabe, eles vão ser comerciantes, porque a ideia de ser violentos lá não é fácil, o mesmo que aconteceu na Espanha islâmica, mas quando eles estão contra povos que ainda são mais desorganizados, eu não quero fazer a palavra primitivo, mas mais simples, sociedades onde mais pequenas, sem muita força política e militar, eles se tornam escravistas. Isso é muito forte lá no leste. Eles pegam escravos dos bálticos, dos eslavos, e vendem nos mercados do mundo muçulmano, do mundo bizantino. Por quê? Porque é uma consequência lógica da mentalidade adaptativa deles. Se eu lá posso fazer dinheiro, faz dinheiro. Se aqui é melhor ser violento e capturar escravos, capturo. É sempre a mesmo padrão. É exatamente isso. Portanto, há uma diferença fundamental entre o leste e o oeste da Europa nesta altura. A Europa Ocidental é rica em cidades, mercados, mosteiros, a Europa Oriental não. Tem pequenos povoados, aldeias, grandes cidades, são nas margens sul do Mar Negro, na zona bizantina. Portanto, até chegarem aí, o comportamento dos nórdicos é de adaptar, assimilar, até urbanizar em alguns pontos, focado mais no comércio de peles, no acesso à prata, às moedas de prata islâmicas, na venda e compra de escravos, e só quando chegam a sul, a Bizâncio, aí sim retomam a pilhagem, porque aí já há alvos que valem a pena. Portanto, esta adaptabilidade. Conforme os escandinavos se fixam no leste, vão-se deixando assimilar pela maioria, que são os eslavos, e eslavizam-se. E isso nota-se, por exemplo, no detalhe curioso de alguns dos nomes que nós hoje consideramos como sendo essencialmente eslavos, são de origem escandinava. Ivan, pensemos em Ivan o Terrível, vem do nórdico Ivar, por exemplo. Olga, Helga. Há uma relação. E seja na relação com essa potência da época que é o Império Bizantino, seja com os carolíngios ali no continente, com os próprios ingleses, tem uma questão fundamental que a gente falou no começo, que era o fato de que esses povos eram cristãos já, né? Enquanto... E a gente falou sobre o paganismo dos povos escandinavos, mas como vai se dar esse processo de sincretismo com o cristianismo e a eventual capitulação das mitologias pagãs? Desde o primeiro contato mais intenso desses escandinavos com as populações do Ocidente cristão europeu e também do Oriente Bizantino, essas populações escandinavas vão estar em contato com o cristianismo, né? Eles vão estar expostos ao cristianismo. E, em grande medida, esse cristianismo deslumbra essas sociedades escandinavas, em alguns sentidos, porque apresentam uma institucionalidade que esses escandinavos não conhecem nas suas terras natais, né? Então, a monumentalidade, acho que isso fica bastante marcante quando a gente vai olhar para Bizâncio, né? A monumentalidade das edificações relacionadas ao culto do Deus cristão impressionam esses escandinavos. Por outro lado, os próprios povos europeus também têm um interesse, o cristianismo como religião de pregação, religião de expansão, proselitismo, ela também tem um interesse de atingir essas populações do norte, muitas vezes como estratégia, inclusive, de pacificação dessas populações, no intuito de que elas não deixarão de ter essas ações violentas e etc. Em relação à Europa. A primeira incursão acontece ali nos anos 90 do século VIII, né, 793 em Lindisfarne. Em 820 a gente vai ter a primeira grande viagem missionária organizada por bispos carolíngios em direção à Dinamarca, e pouco tempo depois, uma década mais tarde, atingindo até a Suécia. E esse processo de tentar levar esse cristianismo até o norte vai ser contínuo, e não é
às vezes tende-se a pensar esse processo como uma coisa de um lado só, né, como só os cristãos continentais tentando alcançar esses escandinavos, mas ela é, na verdade, uma via de mão dupla. Os escandinavos também estão interessados nas vantagens que essa unificação religiosa, a ideologia política associada ao cristianismo podem trazer para elites que querem ampliar suas bases de poder, que querem reduzir as disputas por sua posição política, né, centralizar o poder político, etc. O cristianismo também oferece elementos que são interessantes para esse norte, então esse norte vai receber ao seu passo, eles de certa maneira determinam qual é a velocidade da inserção desse cristianismo no norte, mas vão ser receptivos a esse cristianismo também. E qual é a relação, Hélio, Santiago, se é que há alguma, entre essa mudança cultural, entre essa cristianização e o que a gente entende hoje como o fim da era viking, no sentido de o fim dessa expansão, dessas explorações frenéticas, assim, um pouco a estabilização dos três reinos ali? Foi um fator, porque se pensarmos uma coisa era, temos uma Escandinávia fortemente centralizada e fragmentada politicamente, em que os grupos vikings podiam vir de qualquer lado da Escandinávia. Quando se começa a ter reinos mais centralizados, mais organizados, começa a notar-se que a realeza desses reinos em crescimento começa ela própria a liderar expedições. E depois, conforme se cristianiza, passa a integrar as redes de laços culturais e políticos com o resto da Europa. Portanto, a partir daí, torna-se muito mais difícil ter aquele mar de diferentes grupos altamente centralizado, ativos no mesmo tempo. Portanto, a Idade Viking, de certo modo, foi-se afunilando, se quisermos, de uma base extremamente vasta de diferentes grupos, centenas, milhares deles ativos ao mesmo tempo, afunila para algo muito mais controlado ou mesmo liderado por uma realeza ligada às redes culturais europeias. E isso foi como que retirando o oxigênio à Idade Viking. Não foi o único fator, mas foi um deles. É isso. Central é a concentração do poder com as monarquias, que as monarquias, como falou o Lucas, buscam se centralizar e ter uma ideologia uniforme que permite uma maior e melhor concentração do poder. Isso faz a anarquia viking muito contraproducente. Então, porque você tem uma transformação de uma sociedade que são muito caóticas, e então tem muito agente individual que diz, vou fazer uma incursão, até que tem um reino, e no reino que tem é o poder do rei. É bem simples. Então, lá o que acontece é que também a ideologia do cristianismo tem uma força grande para promover essa centralização, que ao mesmo tempo é um jeito de promover pacificação da sociedade. Isso não só acontece nos reinos escandinavos, mas também acontece na Islândia, ainda se eles não tiveram rei ainda. O que vocês veem de vestígios da cultura e das instituições vikings nesses estados-nação escandinavos, né? Se a gente for olhar para o caso da Islândia, que acho que se destaca bastante, sem dúvida a ideia de um projeto político onde as aristocracias negociam o seu poder nas assembleias, né? Há uma insistência nessa figura da assembleia, inclusive para além da submissão da Islândia à coroa norueguesa. Nos outros reinos, é um pouco menos claro como esses resquícios permanecem, justamente porque a centralização política promovida por dinastias específicas, elas vão, de certa maneira, combater e se opor diretamente a muito daquilo que existia da lógica do período viking. Contudo, a gente pode considerar que, em certo sentido, por exemplo, uma tradição legislativa que surge, por exemplo, na Noruega, ela deve bastante ainda a uma tradição que busca suas origens aí nesse período viking, na tradição dessas assembleias que existiam também na Noruega. A gente está falando dos reinos escandinavos ali, né? Dinamarca, Suécia e Noruega,
O Lucas falou da Islândia também, mas a gente poderia incluir nesse jogo a Normandia, a Inglaterra, que durante muito tempo foi conquistada, inclusive pelos normandos, e no leste a Rússia, né? Que o seu embrião ali é gestado ali na relação dos vikings com os eslavos, assim, olhando para esse cenário. O que vocês veem de instituições, o que vocês veem de vestígios da cultura viking? No caso de Inglaterra, se calhar, para além da existência de um país chamado Inglaterra, há vestígios linguísticos, por exemplo. Há palavras que os ingleses usam que têm origem escandinava e que provém dessa colonização do leste de Inglaterra. Tipo os dias. Thursday é o dia de Thor. Os dias, sim, mas por exemplo, no rugby há uma série de palavras que são de origem escandinava. A palavra rugby se calhar será de origem escandinava, porque é uma povoação. O ruck, que se do rugby também, é de origem escandinava, portanto há uma série delas. Agora, eu vou um bocado enquanto isso, Lucas, em termos de vestígios hoje, que podem ser mais ou menos diretos, uma relação mais ou menos direta com o período viking, é mais a Islândia. E eu recordo isso, Lucas, a respeito daquela prática da Assembleia, uma Assembleia muitas vezes que era aristocrática, mas com pelo menos testemunho popular, que era importante. Quando houve a crise financeira de 2008 e a Islândia entrou em bancarrota ou quase, eles iniciaram um processo de reforma política. E eu nunca mais me esqueci de ver um título de jornal que dizia Islândia revê a Constituição com contributo de agricultores e pescadores. Isto é uma coisa muito viking, do período viking. A Islândia sem reis, com aristocratas sim, mas com uma pressão popular muito forte a certa altura no seu período histórico. E isso ainda é muito uma herança desse período. Até porque a Islândia foi e continua a ser uma cidade de periferia. Portanto, enquanto o resto da Europa avança num percurso mais de centralização, a Islândia sempre foi muito lá ao seu canto, com o seu ritmo muito próprio. E manteve ligações mais ou menos diretas em alguns aspectos. Eu acho que na Rússia ou na Normandia tem muito pouco, porque lá o que aconteceu é que as primeiras dinastias escandinavas foram aculturadas muito rápido. Então, os Ruríkidas na Kiev, no que hoje é a Ucrânia, 2 gerações depois falam língua eslava, são ortodoxos, estão incorporados numa cultura bem eslavizada, muito mais perto da tradição greca que do norte. E o mesmo acontece de um jeito um pouco distinto na Normandia. Na Normandia, 3 gerações depois, quando o Guilherme conquista a Inglaterra, ele, na prática, é francês. Ele fala francês, é só normando de nome, mas culturalmente lá tem muito, muito pouco. Alguma toponímia, algum nome, mas, na verdade, é muito menor que o que tem na Islândia. Agora, podemos falar agora no final aqui do nosso encontro sobre como vai se criar a mitologia moderna que nos anima ainda hoje a respeito dos vikings, porque durante um tempo existe quase que um eclipse, né, no imaginário popular, e no século XIX você tem um forte revivalismo, assim. A gente falou, foi mencionada aqui a ópera do Wagner, mas criam-se sociedades e clubes vikings na Escandinávia, tudo isso num contexto de romantismo, de nacionalismo, né? Inclusive a palavra que nas fontes, vocês podem me corrigir, mas viking aparece relativamente pouco, né? É uma consolidação, eram os povos do norte, ou os pagãos. A própria palavra viking, que hoje a gente usa com naturalidade, ela se consolida ali no século XIX, né? Por que esse interesse? E assim, vamos ver um pouco o que existe de mitos e verdades nessa reconstrução. Sem dúvida, há um interesse dessas sociedades do século XIX de justificar a formação, a fundação de Estados-nações modernos. E para isso eles vão recorrer a discursos históricos, historicizantes, que justifiquem as características dessas nações modernas, né? Se a gente for pensar no caso da Inglaterra, o século XIX, a Inglaterra domina o mundo, tem um império mundial, um império oceânico mundial. Então, faz todo sentido para a sociedade inglesa olhar para o seu passado e procurar antepassados, né, momentos na sua história em que elas constituíram impérios
centros mundiais ou marítimos. E esse momento foi justamente o momento em que os escandinavos estavam visitando e controlando boa parte do território inglês. Logo, vai haver uma promoção dessa figura do escandinavo, e o escandinavo da Inglaterra é o viking por excelência. Depois, o normando, que vem conquistar e formar a monarquia da Inglaterra. De certa maneira, em torno dessa ideia de a gente já sempre teve o germe desse povo expansionista, guerreiro, navegador, na nossa própria cultura, através desse escandinavo. Então, isso vai ser promovido na mídia, na cultura daquele momento. Certíssimo. É uma busca pelas raízes, basicamente é isso. Busca de raízes de inspiração histórica, mas não necessariamente históricas. Para se ter uma ideia do grau de distorção que este nacionalismo romântico tinha, na Inglaterra vitoriana, o viking chegou a ser encarado como um precessor da Revolução Industrial. Portanto, era engenhoso, inventivo, criativo, quase um magnata industrial avant la lettre. Isto é muito de nacionalismo romântico, este tipo de distorções, de invenções, que depois ficam na cultura, enraizam-se e ficam na cultura popular durante séculos. Sim, lá além disso, que é bem certo, tem uma questão que às vezes é forte nos nacionalismos do norte da Europa, que é se afastar do modelo greco-latino que é bem forte no sul da Europa, que é bem forte às vezes na França. E a relação dos países do norte da Europa com a França é muito estranha no século XIX, porque a França, ao mesmo tempo, é a França racionalista, iluminista, mas ao mesmo tempo é Napoleão, com o exército entrando lá, e bem imperialista. Então, às vezes, o que você tem na Dinamarca, mesmo na Alemanha, na Suécia, na Noruega, a ideia que esse modelo local é bom para se afastar de uma tradição que às vezes significa o imperialismo do sul da Europa sobre eles. Em particular da França, não estou falando da Itália ou da Espanha ou do Portugal, mas para eles às vezes tem isso bem forte, às vezes, particularmente você vê muito isso na Dinamarca no século XIX. O Santiago disse agora de afastar de modelos clássicos. Se virmos desenhos, ilustrações de deuses nórdicos dos séculos XVII, XVIII, são representados como deuses gregos, com roupas gregas e romanas. A coisa do elmo com cornos tem a ver com esse afastamento do modelo clássico. Quando se quis agarrar em modelos do norte, e uma confusão entre germanos, nórdicos e celtas, que não se distinguia bem na altura, vai-se buscar imagens de elmos celtas com extensões superiores e nasce um bocado a ideia do viking com elmos de corvos, nada clássico, nativamente nórdico. Agora, eu acho extraordinariamente poderosa essa presença dos vikings no imaginário popular, porque, como eu falei, tem um mosaico aí de expressões na cultura erudita, na cultura popular, no entretenimento, né? Eu fico curioso para saber como vocês veem isso e até se tem uma explicação para esse enigma, porque a gente está falando de povos brutos, bárbaros, mas que exercem esse fascínio, e até como eu mencionei na introdução, né, no final a imagem acaba sendo predominantemente positiva, assim, né, romantizada talvez. Então, o que acontece? Porque você teve outros conquistadores, outros guerreiros, mas por que o que está por trás desse fascínio viking? Acredito que, em grande medida, isso se deve, por um lado, à ideia de que na mídia, na literatura, nas artes, muitas vezes a gente procura um espelho invertido da realidade. Então, a gente tem sociedades que são cada vez mais regradas, cada vez mais rotinas de trabalho, rotinas sociais, rotinas políticas que são regradas por grandes instituições em que o indivíduo tem pouca liberdade. Então ele olha para esses indivíduos do passado, especialmente esses escandinavos, a ideia da viagem, de cruzar os mares, etc., como grandes modelos inversos disso, quer dizer, são indivíduos que são muito livres e podem fazer aquilo que nós não podemos. Então há uma atração, de certa maneira, por assim dizer, pelo escapismo da realidade. E eu acredito que também exista uma atratividade em relação a
esses indivíduos do norte, justamente por causa dessas múltiplas camadas que são formadas aí no final do século XVIII, ao longo do século XIX, no romantismo, a ideia da criação desse mito, desse escandinavo, justamente nas regiões em que, pensando aqui especialmente em Inglaterra e daí de maneira derivada alguns Estados Unidos, que vão, de certa maneira, dominar a produção cultural, especialmente do século XX, então vão recuperar e remastigar, e aí, via cultura de massa, difundir essa ideia de maneira com bastante sucesso. E, claro, acho que o último fator são as lacunas. A importância das lacunas nessas histórias. Essas lacunas permitem muita criatividade. E eu acho que esse também é um fator que ajuda bastante a manutenção desses personagens, dessas imagens sempre muito vivas na mídia atualmente. Ainda lá está, estamos muito à sombra do século XIX ainda. Como dizia um bocado, no seguimento que disse o Lucas, é um bocado a ideia do viking como sendo o bom selvagem, ou pelo selvagem puro, livre. E numa sociedade com bastantes restrições físicas, económicas, morais, a ideia do selvagem que faz só mar, que tem regras próprias, que não responde a ninguém, tem o seu apelo. Ainda até hoje, o estereotipo romântico do Viking é muito forte e simplesmente tem uma vantagem de ser reproduzido por a mídia até hoje dominante, que é anglófona. Certo. Podemos fazer uma rodada final? Com liberdade, várias opções aqui. Eu vou jogar algumas cartas na mesa, mas se vocês quiserem, por exemplo, falar sobre algo que ficou pelo caminho e que a gente não pôde tratar, ou ainda sobre, digamos, o que está vivo e o que está morto na cultura viking, né, nessas sociedades, especialmente sociedades escandinavas contemporâneas, ou sobre mitos e verdades no imaginário viking, grandes legados dos vikings para a cultura universal, enfim, o que vocês quiserem deixar aí de mensagem final. Possivelmente, eu acho que um dos grandes elementos que acho que precisam talvez ser reforçados é que é uma sociedade muito fascinante, com diversas facetas. Ela não é uma sociedade simples de ser compreendida. É uma sociedade que não é monolítica, ela é múltipla, ela é instigante justamente por conta disso, né? E há muitas coisas que a gente ainda não compreende muito bem como essa sociedade funcionava, a sua mentalidade, a sua sociedade, etc. Então isso nos instiga também a sempre seguir procurando desvendar um pouco mais, né, encontrar mais dados, levantar mais hipóteses interpretativas sobre como essa sociedade funcionava e por que ela nos interessa até hoje. Santiago Barreiro. Eu acho, na verdade, é o inverso. Eu estudo os vikings, não os vikings, as sociedades nórdicas medievais, porque elas estão bem mortas. E o que eu gosto é esse afastamento. O que eu gosto é a ideia de pesquisar e de compreender uma sociedade que é muito distinta das nossas, que tem muito pouco que ver. E isso eu acho que é maravilhoso. Eu não sou desses pesquisadores que admiram a cultura viking. Na verdade, eu não gosto praticamente de nada. O que eu admiro deles, o que eu acho interessante, é o afastamento cultural da mentalidade, da ideologia, dos sistemas de produção, de praticamente tudo. E eu acho que é muito importante para o historiador e para a população em geral entender que a humanidade pode ser bem, bem diferente e ainda ser, no fundo, o mesmo que você, o que eu, o que qualquer outro. No fundo, o que eu gosto deles não é o legado, que eu acho, na verdade, bem pequeno. Além da literatura, além do interesse da mitologia lá. Mas, na verdade, o que tem hoje da cultura viking é praticamente nada. Morreu. Hélio Pires. Eu vou referir a questão da sexualidade e género, que não falámos, mas que é um ótimo exemplo do quanto uma sociedade passada consegue ser diferente do que somos hoje e das ideias que temos dela, porque, como se disse aqui várias vezes, a imagem que se tem de vez do viking é de uma figura hipermasculinizada,
quando na realidade, se olharmos para as fontes escritas, tardias, mas escritas, e as arqueológicas, essas sim contemporâneas, os homens da idade da Escandinávia antiga não seriam aqueles machos irreverentes que talvez imaginamos. Haveria ali muita ambiguidade, muita fluidez de género e uma forma diferente da nossa de encarar a sexualidade. Ok, foi assim, uma saga fascinante e eu espero que a gente retorne a vários pontos que ficaram aqui detalhadamente em outros encontros, mas infelizmente por hoje o nosso tempo acabou. Eu agradeço a Hélio Pires, Luca Grzybowski e Santiago Barreiro. Agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.